Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. Hoje vai ser a nossa última aula desse nosso módulo de C#, do nosso curso de C#. Bem, o curso não vai parar por aí, na realidade nós vamos agora entrar num módulo para a web. Até então nós tivemos 32 aulas, hoje 33 aulas, 33ª aula do nosso curso de C# para a parte de console e a parte Windows, né? Então nós abrangemos as funções básicas de uso em web, em Windows, aplicação Windows e console. E na realidade, esse conteúdo básico agora fica esgotado. Então fica terminado e nós vamos iniciar a parte web diretamente direcionada para C# mesmo, para o uso de C#, né? Então nós vamos usar muitos desses conhecimentos que nós obtivemos no primeiro módulo do nosso curso, agora nesse outro momento, que é a parte de ASP.NET. Mas bem, então vamos à nossa aula final de hoje. Nós vamos estudar a Progress Bar, a barra de progresso, que é tão comumente utilizada em aplicações Windows, né? Vamos criar um novo projeto, vamos chamá-la de Windows Application Progress Bar. Ok? Então, nós temos um formulário e nós vamos então colocar agora nesse formulário uma Progress Bar. Essa Progress Bar, tão comumente utilizada em aplicações para Windows, justamente ela vai demonstrando um progresso de uma aplicação, do uso de uma aplicação ou de processos que vêm sendo desenvolvidos dentro do seu software, né? Então, nós vamos agora ver como ela funciona. Bem, a propriedade que determina que ponto que vai estar o contador de dentro dessa minha Progress Bar é justamente o value, né? O value, e você pode ainda colocar o estilo como blocos, ou seja, ele vai marcando bloquinhos na subida, ou contínuo, que é justamente quando ele dá um fluxo contínuo. Ou ainda o marquee, que é justamente são barras que vão se movimentando naquela minha Progress Bar. Nós vamos utilizar o contínuo aqui para essa demonstração, tá ok? Você pode então fazer o teste com todos depois. Você determina um valor mínimo e um valor máximo. E um step, ou seja, a cada quanto que ele vai colocar um bloquinho novo dentro da minha barra de progresso, da minha Progress Bar. Eu posso colocar aqui um valor 5, eu vou utilizar um incremento de 5. Certo? Você escolhe então também cores, cor de fundo e tudo mais. Isso torna bastante personalizável esse nosso componente, tá certo? Vamos colocar ainda um botão na tela. Esse botão nós vamos utilizar para disparar esse processo. E vamos utilizar agora um componente que nós já vimos em aulas anteriores, que é o timer, né? O timer justamente para ele delimitar um evento acontecendo de tanto em tanto tempo. Tá, ok? Vamos utilizar o timer para isso. Vou colocar um timer com intervalo de 1 segundo, 1000 milissegundos. E vamos ao código então. Bem, vou criar uma variável inicialmente do tipo privada aqui. Chamá-la de vol, ok? Essa minha variável, vou atribuir o valor 0 inicial no constructor do form. E agora, vou setar aquilo que é necessário para que essa minha barra comece a operar, né? Inicialmente, para que ela comece o seu incremento, eu preciso que ela ative o meu timer. Então, meu timer vai ser ativado. Ok? Sendo meu timer ativado, eu vou ter então agora que utilizar um evento para cada ciclo desse meu timer. Clicando 2 vezes no timer, eu tenho o timer tick, que é justamente o evento utilizado para cada ciclo de uso desse meu timer. Ok? Bem, o meu timer, ele vai ter que atualizar então minha Progress Bar. Então é o evento é a atribuição que eu vou dar para ele, dizer que o value
da minha progress bar vai ser o valor da minha variável vol. Essa minha variável vol, eu vou sempre incrementá-la ela de 5 unidades. Dessa forma. Ok? Então ele vai mostrar o valor de vol e vai incrementar em 5. Aqui nós temos uma situação. É interessante você colocar um if antes dessa atribuição de incremento. Por quê? Se esse vol for maior que 100, ele vai extrapolar então o limite da sua progress bar. É o que você não quer, né? Então if vol menor que 100, então incremente o valor desta variável. Tá ok? Vamos debugar essa aplicação. Então eu tenho aqui a execução do código, que vai então incrementando a minha progress bar, como vocês estão vendo. Ok? Bem, mas quando eu utilizo isso? Quando eu vou utilizar essa minha progress bar, e ela vai ser utilizada justamente nesses momentos em que eu quero demonstrar ação de alguma coisa? Sim, exatamente. Mas você muitas vezes não vai utilizar com exemplo como eu estou fazendo aqui. Estou fazendo uma animação meramente ilustrativa e de maneira didática. Você vai utilizar a progress bar muito mais para demonstrar em que pé está nesse momento uma interação do seu sistema com um banco de dados, com um componente remoto, via TCP, por exemplo, ou uma leitura de uma grande quantidade de dados dentro de um banco de dados ou dentro de um diretório. Então isso se torna bastante corriqueiro, né? Por exemplo, eu tenho um algoritmo que vai ler todos os arquivos de uma pasta. Então, eu coloco o valor, o número de arquivos que eu tenho nessa minha pasta como dentro do meu bound, do meu componente, ou seja, aqui como o valor máximo, e eu vou então incrementando esse valor de acordo com que esses arquivos vão sendo lidos pelo meu algoritmo. Isso é muito comum de acontecer. Tá? Então, como é que eu faço? Você simplesmente vai atribuindo o value da progress bar. Aqui nós fizemos um exemplo automatizado, né, para justamente ele saber que a cada evento tick do meu timer, ele vai executar uma função específica, parando apenas quando esse valor for, executando apenas quando esse valor for menor que 100. É lógico que é interessante também a gente colocar, caso seja maior ou igual a 100, então que ele desabilite o nosso timer, né? Que o nosso timer não vai ficar rodando infinitamente na execução do nosso algoritmo. Perfeito? Bem, pessoal, nosso curso de C# vai ficando por aqui. Vai ficando também o agradecimento meu e da DevMedia pela atenção de todos vocês. Espera-se que os conhecimentos aqui obtidos sejam de grande valia no seu perfil profissional. É lógico que esse curso está abrangendo apenas, nesse momento, uma inicialização dentro do C#, né? Principalmente para a parte Windows, que foi o que nós atribuímos até agora. Mas é importante ir além, né? Agora, os próximos passos, que eu acredito que sejam imprescindíveis, é conhecer o .NET Framework, justamente aqui onde eu estou marcando. Você saber o que é isso é imprescindível. Saber como funciona. Com certeza você já tem todas as ferramentas para desvendar o .NET Framework. Pelo menos conhecer quais são as bibliotecas mais corriqueiras, de uso mais comum. Por que o meu formulário de Windows vem sempre carregando referência ao System Drawing. O que é o System Drawing, o que é o System Text. Então, justamente, é muito interessante você ir atrás disso agora, né? Você entender o funcionamento disso tudo, né?
Então, faça o seu estudo a partir de agora. Os e-mails são respondidos de acordo com a possibilidade, né? Mas procure o seu material de estudo, porque o embasamento bastante forte já foi dado, né? Então, com esses componentes básicos, explore os outros componentes da Toolbox. Não tenha medo de ir atrás. Se não entender o que um componente faz, existem componentes bastante básicos, como por exemplo o Web Browser. O Web Browser, deixa eu colocar rapidamente aqui, é um componente que simplesmente exibe uma página web dentro do componente. Então eu posso ter um componente Web Browser e colocar uma URL dentro desse meu Web Browser. Por exemplo, coloco uma página qualquer dentro do meu Web Browser. Se eu rodar essa minha aplicação, ele vai então carregar a minha página dentro do componente Web Browser. Entende? Então é você ir testando esses componentes, indo em cima, vendo como funciona, para saber como utilizar na sua aplicação Windows, né? Não tenha medo. É claro que esses componentes mais óbvios, assim, não foram repassados na aula, de repente ficou algum para trás que a gente pode até no futuro retomar. Mas a parte básica do C Sharp então tá passada, e fica aqui o agradecimento. Muito obrigado pelos e-mails, com os feedbacks. Tem sido maravilhoso o contato com vocês e com certeza vai continuar assim, tá legal? Obrigado a todos, até logo, valeu!